Testemunho de casamento restaurado. A restauração do casamento é apenas um acréscimo. Mileide, como a sua restauração realmente começou? Minha restauração poderia dizer que começou desde que nos casamos, ou melhor, desde que namoramos. No nosso namoro, enfrentamos muitas dificuldades, até que uma vez nos separamos, mas meses depois voltamos e pouco tempo depois nos casamos. Imediatamente depois de nos casarmos, os problemas ficaram tão graves que depois de apenas 4 meses íamos nos separar, mas o meu amado foi tão bom conosco e não permitiu. Quando eu conheci o meu marido terreno, ele era cristão, mas eu não. Naquele momento eu estava quase perdida no mundo e mesmo sem merecer, o meu amado marido celestial me enviou aquele homem bom para a minha vida. Logo depois que ficamos noivos, eu me converti ao Senhor, mas não fiz isso por amor a Cristo, mas porque eu entendi que Deus havia enviado um homem bom para a minha vida, e esse homem era cristão, então eu também deveria ser. A partir daí, eu me chamei de cristã e não passava de uma hipócrita, que demonstrava cada dia mais que estava muito longe de ter Cristo no coração. Eu era a mulher mais contenciosa que poderia existir. Era tola, desrespeitosa, orgulhosa. Dizia ao meu marido que ganhava mais dinheiro que ele, humilhava-o e recusava-me constantemente a ter intimidade com ele. Passava todo o meu tempo brigando, então podem imaginar como foi o nosso casamento. Meu marido terreno sentou-se para conversar comigo em muitas ocasiões e me dizia como ele se sentia em relação ao nosso casamento, para que pudéssemos procurar maneiras de melhorar as coisas. Mas eu nunca o ouvi, e em uma ocasião eu disse a ele que não me importava como ele se sentia. E aos poucos, o meu marido terreno se distanciou de mim. Quase não falava mais comigo sobre suas coisas, porque eu nunca lhe dei atenção, ou deixei que ele soubesse que o que ele dizia me entediava. Ele não me procurava mais intimamente como antes. Às vezes passávamos semanas na mesma casa sem trocar uma palavra. E o pior de tudo fui eu que criei aquela situação com o meu jeito de ser. Tínhamos acabado de comemorar o nosso 4º aniversário de casamento quando tudo desmoronou. Um dia, fomos visitar os meus pais, que moram em outra cidade muito distante de onde moramos. E meu marido terreno não se sentia bem estando ali, por causa do tratamento que eu estava dando a ele. Deixei ele muito irritado por causa de algo que eu disse a ele, e ele decidiu voltar para nossa casa no dia seguinte. Para mim, isso foi uma ofensa muito grande. Ele ter me deixado lá e voltado. E eu também não sabia o que ele ia dizer para minha família. Então, com raiva, eu disse isso a ele. Se ele saiu e me deixou lá, na casa dos meus pais, ele deveria sair de casa. Eu não queria encontrá-lo quando chegasse. Mas quando eu cheguei em casa, o encontrei lá. Ele não tinha saído. E não tinha planos para sair também. Como as coisas estavam tensas em casa, meu marido terreno decidiu ficar alguns dias no trabalho e dormir lá, até as coisas melhorarem. Mas eu não via dessa forma e isso me incomodou ainda mais. E escrevi uma mensagem para ele vir buscar a roupa dele. E ele me respondeu, ok. Sinceramente, eu não queria que ele saísse de casa. Só queria saber o que iria acontecer conosco. Quais eram os planos dele, mas eu fiz do jeito errado. Eu acho que 3 dias depois, ele veio falar comigo no trabalho para combinarmos como iríamos dividir os bens que havíamos adquirido no casamento. E ele me disse na hora o que sentia por mim. Ele me disse que o nosso relacionamento não tinha futuro, que ele não podia conversar com ninguém nem ter amigos porque eu tinha muito ciúme, e isso era a verdade. Ele também disse que nunca pensou em sair de casa, mas que eu tinha tomado a decisão. Isso quebrou meu coração, porque eu sabia que ele tinha razão no que disse, e que por minha causa tudo desabou. Naquele mesmo dia ele veio em casa, pegou todas as suas coisas e foi morar na casa da mãe. Poucos dias depois eu o vi e senti que havia tanta dureza em seu coração. Eu até senti que ele me odiava e vi que ele não estava usando aliança. Eu acho que 1 ou 2 dias antes dele tirar as suas roupas de casa, eu estava navegando no Facebook e de repente apareceu algo que havia sido publicado uns anos atrás, que falava sobre restauração familiar. E uma coisa me levou à outra até que eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento.
Eu sabia que era um presente do meu amado marido celestial e eu soube desde aquele momento que ele estava no controle de tudo. Mas foi só quando meu marido terreno tirou suas roupas que eu comecei a ler. Quando eu li o livro, caiu uma venda dos meus olhos. Foi então que eu percebi todo o mal que eu tinha feito e que não era aquela boa esposa que eu sempre pensei que era. Não tinha sido nada mais do que uma tola, egoísta e patética. Poucos dias depois, o meu marido terreno me ligou para conversar-me sobre o divórcio. Mas desde que eu li o livro, eu já sabia como responder e como me comportar quando falasse com ele. Além disso, ele queria dividir o que tínhamos, e embora eu quisesse falar tudo a ele, porque eu achei que era injusto que ele ficasse com metade de tudo, porque eu havia investido mais dinheiro para comprá-lo. Mas o meu amado me ensinou que eu deveria apenas ficar quieta e ser gentil. Eu nunca pensei em contratar um advogado porque eu já sabia que não precisava, porque eu já tinha alguém que lutaria por mim. Eu não neguei nada ao meu marido terreno. Dei a ele tudo o que era dele e lembro disso quando fui entregar sobre o dinheiro que pertencia a ele para uma propriedade. Eu simplesmente entreguei com alegria e não fiz assinar nada. Eu disse a ele que não era necessário. Eu deixei ele saber que eu confiava nele. Durante esse tempo eu me afastei completamente dele. Eu não deixei que ele me visse, eu nunca liguei ou escrevi e tentei focar no meu relacionamento com meu amado, embora no início tenha sido muito difícil. Eu também pedi perdão a todas as pessoas de quem eu falei mal do meu marido terreno e contei-lhe sobre os meus próprios pecados. Parei de frequentar a minha igreja e foquei em passar mais tempo com meu amado, fazendo os cursos e lendo a sua palavra. Nesse processo, eu tive que me afastar de muitas pessoas que atrapalhariam a minha restauração. Eu cometi muitos erros, eu caí tantas vezes, mas o meu amado foi fiel para me levantar, para que eu seguisse o meu caminho com ele. Graças a ele, nunca houve adultério, apesar de termos ficado separados por quase 1 ano. Como Deus transformou você, Milady, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Meu amado foi mudando aos poucos a minha situação. A mulher orgulhosa que eu era foi mudando. Tive que pedir perdão a todas as pessoas que eu havia ofendido ou prejudicado com as minhas palavras, principalmente o meu marido terreno. Já não maltratei nem falei mal das pessoas quando estava com raiva. Tive que morrer para mim mesma e deixá-lo viver em mim. Não me defendi mais como fazia, mas ele lutou por mim. Além disso, meu amado restaurou alguns relacionamentos que eu havia rompido por causa do meu jeito de ser. Ele me ensinou que eu deveria confessar os meus pecados ocultos ao meu marido terreno se eu quisesse obter o seu favor em minha vida, pois quem encobre os seus pecados nunca prospera. E devo dizer que isso me libertou, pois estava há 7 anos carregando culpa e vergonha por medo de quem o meu marido terreno me rejeitasse. Porém, o meu amado era tão bom que colocou perdão para mim em seu coração. E havia coisas que ele já imaginava, ou seja, ele me atormentou por tanto tempo por coisas que ele já sabia. Quando eu comecei a buscar o meu amado de coração, não pelo que ele poderia fazer por mim, razão pela qual eu vim para esse ministério, mas por quem ele era e quem eu era quando estava com ele. Minha vida mudou. Eu não era mais a mesma mulher de antes. Havia me tornado uma nova mulher, uma mulher gentil de quem as pessoas não tinham mais medo de se aproximar por causa do seu caráter terrível. Cada encontro com ele foi único, me encheu de força e alegria. Eu sabia que ele me amava loucamente e que faria qualquer coisa por mim. Ele deu uma nova forma à minha vida, mudou meu coração e os desejos do meu coração. Já não ansiava por um homem terreno, ansiava por ele mais do que tudo. Ele era a minha felicidade. Quando eu me lembro dos nossos momentos juntos, quando éramos só eu e ele, sinto nostalgia, porque foram os momentos mais felizes da minha vida. Lembro que no começo eu só orei para que meu casamento fosse restaurado, e depois a minha oração foi para que ele me ajudasse a me apaixonar por ele todos os dias. Que eu era dele e ele era meu. E sem perceber, chegou o momento em que eu parei de querer a restauração e simplesmente o queria. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Milady, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação?
Meu amado me ensinou muitos princípios nessa linda jornada de restauração. Ensinou-me a confiar totalmente a Ele a minha vida, a deixar-me cair nos seus braços com a confiança de que Ele não me deixaria cair. Que eu tinha que colocá-lo em primeiro lugar na minha vida antes de qualquer coisa ou pessoa. Que eu tinha que buscar primeiro o seu reino e justiça. E o resto era apenas um acréscimo. Ele também me ensinou a ficar quieta, a não me defender e a não fazer justiça com as próprias mãos. Eu aprendi a ser obediente, a não julgar, a não falar mal do meu marido terreno com mais ninguém, nem a contar aos outros sobre a nossa situação. Ser íntima do meu marido terreno a seu pedido e nunca recusar, mesmo quando separados. Mas os princípios que ele me ensinou e que foram vitais para a minha restauração pessoal e conjugal foram confessar os meus pecados ocultos. Desde que eu fiz isso, eu pude ver imediatamente um grande progresso na minha jornada de restauração, além da libertação que ela trouxe para a minha vida. E eu lhes digo, minhas amadas, que um dia vão ler este testemunho, que se vocês ainda não confessaram os seus pecados ocultos, façam-no e não tenham medo, que o nosso amado prepara tudo e nos apoia em todos os momentos. Outro princípio muito importante foi pagar o dízimo para a minha casa do tesouro. Antes de vir para o RMI, eu sempre dava o dízimo para a minha igreja local, mas tirava esse dinheiro depois que pagava as minhas contas. E às vezes eu colocava até 3 dízimos em minha casa e não levava para a igreja. E agora eu entendo porque o inimigo roubou tudo que era meu. Fui eu quem abriu a porta. Sempre senti em meu coração que estava fazendo algo errado. Mas só quando eu cheguei aqui é que eu soube como deveria fazer e onde deveria dar o meu dízimo. E imediatamente eu comecei a dizimar para o RMI, que me alimenta espiritualmente. E foi aqui mesmo que eu pude ver as bênçãos do meu amado em minha vida. Meninas, isso é muito importante. Sei que às vezes a gente se apega ao dinheiro e acha que não basta darmos o dízimo, mas por experiência própria eu te digo que Deus é fiel. E quando Ele diz que abre as janelas do céu, acredite, Ele as abre. E por fim, o princípio do deixar ir. Esse princípio foi o mais difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa controladora e gostava de sentir que estava no controle de tudo. Vocês podem imaginar o quão difícil foi para mim. Tive que liberar a mesma coisa para o meu amado mais de uma vez, porque eu entregava a ele e depois voltava e pegava de volta. Deixar ir o meu marido terreno eu demorei muito. Às vezes eu me frustrava porque eu queria fazer, mas eu não conseguia. E sabe por quê? Eu fiz isso com as minhas próprias forças e me lembrei que sem ele não podemos fazer nada. Um dia, sem forças, eu disse a ele que eu não aguentava mais, que eu queria largar o meu marido terreno, mas eu não conseguia. E quando eu me entreguei diante dele, quando eu entreguei o meu marido terreno, a restauração do nosso casamento e a minha vida em suas mãos, eu posso dizer que foi aí que o meu milagre aconteceu. Eu não posso deixar de mencionar também, passar um tempo na sua presença e renovar a minha mente com os meus cartões 3x5. Não negligencie isso, é essencial. Buscar essa intimidade com Ele todos os dias para fazer dele o meu dono e Senhor e o meu amado marido celestial. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você a superar, Milena? Foram muitos os momentos difíceis pelos quais eu passei, mas em cada um deles o meu amado esteve comigo. Quando o marido terreno falou comigo e me disse que não via mais futuro comigo, e ver a dureza do coração dele naquele dia foi muito difícil para mim. Passar o Natal sozinha em casa enquanto ele estava na casa da mãe. Quando ele me ligou para conversar sobre o divórcio e dividir o que tínhamos em comum. Quando ele me deixou saber claramente que não tinha intenção de reatar, e eu também o vi muito feliz, e que estava muito bem sem mim, o que é falso. Então ele me avisou que nem tudo era felicidade no paraíso. Quando ele veio me visitar e foi embora novamente, isso partiu meu coração. Eu senti como se ele estivesse me deixando novamente. Acreditar quando eu não via nada a meu favor e fiquei em silêncio quando eu não tinha nada a dizer. Também os comentários duros das pessoas quando souberam da nossa situação. Quando eu sofri porque ainda não tínhamos filhos e com a separação, aquele sonho de ser mãe estava mais distante. Ou pensando que minhas mãos estavam vazias, sempre que lia depoimentos
As mulheres tinham filhos e eu dizia, pelo menos elas têm filhos e eu não tenho nada. Milena, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada da minha restauração foi quando de todo o coração eu caí nas mãos do meu amado e pedi a ele que fizesse a sua vontade em minha vida. O meu marido terreno estava de férias do trabalho e me escreveu dizendo que queria vir me visitar em casa um dia quando estivesse livre. Eu não queria vê-lo, porque cerca de 2 dias antes eu havia dito ao meu amado que eu não queria mais focar no meu marido terreno, mas queria focar em nosso relacionamento, em amar nós dois. E quando eu fiquei muito feliz com o meu amor, eu recebi aquela mensagem do meu marido terreno, me dizendo que queria ir para casa. Mesmo tentando manipular as coisas para não ir, muito mal da minha parte, meu amado me fez entender que essa visita era plano dele. Naquele dia eu deixei a casa muito bonita, fiz para ele a comida preferida dele e passamos um dia muito gostoso juntos. No final, chegou a hora que meu marido terreno teria que voltar para a casa da mãe dele, sair para me despedir dele. E quando vi como ele estava indo embora, a tristeza me invadiu e senti que ele estava me deixando de novo. Naquele dia, ele ainda me informou que não tinha planos de voltar para casa. Quando eu entrei em casa, eu fiquei muito chateada e senti que não havia mais esperança, que era melhor esquecer tudo. Falei tantas coisas para o meu amado naquele dia e no dia seguinte sobre como eu me sentia. Então eu me deixei cair em suas mãos, deixei a minha restauração à sua vontade e só queria esquecer meu marido terreno e nem voltar a falar com ele, nem vê-lo por muito tempo. Nesse momento eu só queria me apaixonar pelo meu amado e ser dele para sempre. O que eu nunca imaginei foi que o meu amado estava trabalhando nos bastidores e que essa visita era um plano do meu marido terreno para voltar para casa. Na verdade, semanas antes ele já estava planejando como voltar para casa, porém tudo parecia que isso nunca iria acontecer. Minhas amadas, eu tinha lido que quando eu não quisesse mais a restauração, isso aconteceria. E foi quando eu não quis mais nada que eu vi tudo ganhar vida. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Milady. Seu marido simplesmente apareceu? Bem, alguns dias depois de receber a sua visita em casa, eu estava no trabalho, na hora do almoço, lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, com uma amiga. Recebi uma ligação de casa para me dizer que meu pai tinha acabado de falecer, o meu mundo desabou, meu coração ficou completamente partido e eu não sabia o que fazer, pois meus pais moram muito longe de mim e eu não tinha como sair naquele mesmo dia, pois durante a separação meu marido terreno tinha ficado com o veículo e não tinha mais transporte naquele dia. E se eu saísse no dia seguinte, eu não teria tempo de vê-lo antes do funeral. Mas eu não precisei me preocupar com nada. Meu amado já tinha resolvido tudo. Ele colocou no coração da minha mãe que ela ligasse para o meu marido terreno e contasse a situação. E imediatamente ele me ligou. Meu amado esteve no controle de tudo. Quando chegamos lá à noite, eu pude ver o meu pai pela última vez. No dia seguinte, quando chegamos em casa depois de enterrar meu pai, meu marido terreno e eu deitamos para descansar um pouco na cama dos meus pais e ele me disse, eu sei que agora sua cabeça não está nisso, mas quando tudo acontecer eu quero sentar para conversarmos sobre a nossa situação. Eu pensei que fosse para organizar a questão do divórcio e estupidamente eu perguntei a ele se era para falar sobre o divórcio e ele me disse que não tem nada a ver com o divórcio. Imediatamente eu entendi que era para a reconciliação. Nos dias seguintes, ele foi muito atencioso comigo, me dando todo o seu apoio. Me disse que queria ser atencioso comigo porque me amava e que tinha interesse em estar comigo. E obviamente não era ele, mas meu amado me apoiando e me dando o seu amor através dele. Mas o inimigo é mau e quer roubar a nossa bênção. Um dia eu disse ao meu amado, meu pai teve que morrer para eu ver a minha restauração conjugal. E meu amado tão simpático e paciente me fez entender que meu pai iria morrer da mesma forma, mas que ele me enviou aquela bênção naquele momento para que tudo não fosse dor, para que houvesse algo de bom dentro de tudo. E a partir daí o meu marido terreno, quando estava livre, ia para casa passar tempo livre comigo e fez todos os seus planos comigo. Mesmo assim, ele ainda estava com a roupa dele na casa da mãe dele e eu não sabia o porquê, mas eu fiquei calma e não falei nada. Um dia,
Ele me disse: eu esqueci de trazer a roupa, vou trazer agora. Alguns dias depois, fomos visitar a mãe dele. E naquele dia, trouxemos todas as roupas dele para casa. Eu louvo o meu amado, porque ele disse que faria isso. E fez. Milady, você desconfiou, percebeu que a sua restauração estava perto de acontecer? Não, pelo que eu via, estava muito longe de ser restaurada. Meu marido terreno parecia muito feliz e aparentemente estava melhor sem mim, mas aconteceu que ele nunca foi feliz longe de casa. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Milady? Sim, eu recomendo todos e cada um dos recursos que o RMI oferece. Principalmente o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Cada um dos cursos, os encorajamentos diários e os devocionais diários. Milady, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Ele fez tudo lindo em seu tempo e colocou a eternidade em seus corações, sem que o homem pudesse compreender a obra que Deus realizou desde o princípio até o fim. Não tenha medo, pois estou com você. Não desmaie, porque eu sou o seu Deus, que te fortalece. Sempre te ajudarei. Sempre te defenderei com a mão direita da minha justiça. E o capítulo completo de Isaías 54. Milady, você teria interesse em ajudar a encorajar outras mulheres? Claro que sim. Eu ficaria muito feliz em ajudar outras mulheres. De qualquer forma, Milady, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, minha amada amiga que lê esse testemunho nesse dia, quero lhe dizer que o Senhor é fiel. E se Ele disse que faria, Ele o fará. Não fixe os olhos nas circunstâncias. Fixe os olhos nele. Busque-o todos os dias. Entregue-se a Ele. E você verá como as coisas acontecem quando o fizer. Não desanime, por mais que você fale, volte, levante, comece de novo. Eu fui uma daquelas que achava que ele não faria nada por mim, porque eu falei demais com ele. E olha eu aqui, apresentando o meu testemunho de um casamento restaurado. Um dia, você também apresentará o seu. Busque-o e passe um tempo com ele, agora, porque depois você não terá o mesmo tempo. E sentirá falta daqueles momentos de vocês dois juntos. Por fim, amadas, o mais importante aqui é a sua restauração como mulher, como pessoa, e o seu relacionamento com ele. A restauração conjugal é apenas um acréscimo. A partir de hoje, foque no seu relacionamento amoroso com ele e deixe o resto nas mãos dele. Um abraço.